A paz do Senhor, crianças. Boa tarde, para vocês. Estamos aqui mais uma vez para contar uma história, para vocês assistirem, para a gente ver vocês de novo, para conversarmos, e falar de Deus. Tá certo, criança? A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é ler a memorização. A memorização, que fica em João, capítulo 11 e o versículo 4, que diz assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Amém? Essa história de hoje, crianças, é a ressurreição de Lázaro. A história de hoje que a tia vai contar é a ressurreição de Lázaro. E o versículo de memorização foi esse que eu falei agora, mas eu vou falar de novo para vocês memorizar. Esta enfermidade, Deus falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Amém, crianças? Estava enfermo um certo Lázaro. Lázaro morava em Betânia. Betânia era uma aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido a Jesus com unguento e depois enxugou os seus pés com os seus cabelos. Era muito amor, tá vendo, crianças? Que Maria, Lázaro e sua irmã tinham por Jesus. E Maria gastou o perfume dela, porque o unguento era um perfume que eles guardavam para usar quando ia para as festas. E ela derramou, ungiu a Jesus com um unguento e depois enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos. Cujo irmão estava enfermo, o nome dele era Lázaro, e as irmãs dele mandaram avisar Jesus que o irmão dela estava enfermo. E Jesus, ao ouvir isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho dele seja glorificado por ele. Ora, Maria e Marta, elas amavam muito a Jesus. E também Lázaro amava muito Jesus. E ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus ainda ficou 2 dias lá onde ele estava. Por quê? Porque a cidade de Marta era a Judeia. E onde Jesus estava, ele estava em Jerusalém. Era longe para ele voltar. E não deu para ele voltar no dia que ela mandou avisar que Lázaro estava enfermo. Não foi porque ele não se importava com Lázaro, não. Ele sim ficou triste, mas ele não pôde chegar naquele dia lá na Judeia. Então, depois ele disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia. E seus discípulos falaram assim para ele, ficaram aperreados e falaram assim para ele: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e tu agora vai voltar para a Judeia? Assim falou. Depois Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: se dorme, estará salvo, Senhor. Mas Jesus dizia isso falando da morte, que ele já sabia que Lázaro estava morto. E ele disse para os seus discípulos: Lázaro está morto e eu tenho que ir lá. E eu tenho que ir para lá, para a Judeia. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Porque eles estavam preocupados com Jesus, Porque os judeus, eles queriam apedrejar Jesus, porque estava dizendo que ele era um falso profeta. Então eles ficaram preocupados com Jesus.
Aí o discípulo disse isso. E chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. E ficou preocupado. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. E quando ele chegou, Marta ia saindo e veio ao seu encontro. Quando ela se encontrou com Jesus, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse a Marta: Marta, o seu irmão, ele há de ressuscitar. Mas ela entendeu que ele ia ressuscitar no último dia. Aí ela falou: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse de novo a Maria: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tudo nisto, Maria? E ela disse: eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vieste para o mundo. Então eles voltaram para a Judéia, para ver o que ele ia fazer. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com elas estavam, moveu-se muito do espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste o corpo? E os moços que estavam com Maria e Marta disseram: vem e vê. E Jesus foi, movendo-se de outra vez, de compaixão, muito se entristeceu. Foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha pedra sobre ela. Era uma caverna e tinha uma pedra enorme fechando aquela caverna. E disse Jesus: tirai a pedra. Aí Marta falou logo: não, Senhor, já faz 4 dias que ele está morto, já cheira mal. E disse-lhe Jesus: eu não te disse, Marta, se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, pediu: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Eu bem sei que muito me ouves, Senhor. Parasse não, vai parar um pouquinho. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que não crie um tumulto aqui. E eles têm que entender para que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, venha para fora! Lázaro, venha para fora! E o defunto saiu andando, tendo as mãos e os pés ligados por faixas e o rosto amarrado com lenço. E Jesus falou: desligai-o, deixai-o ir. E Lázaro saiu andando, e muitos, pois dentre os judeus, que tinham visto a Maria e o que Deus tinha feito, disseram: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém, crianças? Ele ligou?